será que a profissão que você hoje acredita que tem afinidade ou que você tem escolhido vai se tornar obsoleta, desaparecer, ou você vai ganhar muita grana com ela? Então vamos lá. A inteligência artificial, ela pode ser considerada uma ameaça às suas expectativas de trabalho, de realização pessoal ou profissional? Calma, a gente vai falar sobre isso. Mas antes de falarmos sobre o que está acontecendo agora ou do que pode acontecer daqui a 10 anos, a gente tem que voltar à fita. Revoluções industriais. Qual revolução industrial que nós estamos agora? Já estamos vivenciando a Revolução 4.0 ou a quarta Revolução Industrial. Mas antes de falarmos dela, vamos voltar lá na primeira Revolução Industrial, século XVIII. Cara, isso provocou uma transformação, não apenas, geoeconômica, geopolítica, mas também comportamental, produtiva. Então, por exemplo, nesse primeiro momento, dessa primeira onda de inovações tecnológicas, o que a indústria naquele momento, a indústria embrionária, a indústria inicial, ela precisava? Ela precisava de força de trabalho, disposição do trabalhador. Tanto é que não havia nenhuma regulamentação sobre quantas horas o trabalhador tinha que se dedicar para participar de todo o processo produtivo. Não tinha nada disso, não. Então, os operários trabalhavam 10, 12 horas por dia. Doideira! E eram como máquinas, Porque uma das principais características, tanto da primeira quanto da segunda Revolução Industrial, foi a especialização do trabalhador, Então isso levava ao quê? O seu professor já falou sobre isso. Levava à alienação do trabalhador. Ele não tinha tempo para pensar no que ele estava fazendo ali, no que ele era, aonde ele poderia chegar, tá vendo? E hoje tá muito diferente. Mas calma, vou chegar lá. E aí você tem a segunda Revolução Industrial, sim, você aprendeu isso na sua escola, Aí você tem lá fonte de energia, petróleo. Antes era o quê? Carvão, mineral, E aí você tem, por exemplo, que tipo de tecnologia que se desenvolve? São nos transportes, nos meios de comunicação e, claro, nas fontes de energia que você começa a identificar esse processo de transição de uma onda tecnológica para outra. E aí, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, já na segunda metade do século XX, ali pelos idos dos anos 70, 60, você tem a terceira onda de inovações tecnológicas. Qual? Sim, a Revolução Técnico-Científica e Informacional. Terceira Revolução Industrial. Aí você vai lembrar lá do seu professor. Toyotismo! Exatamente. Modelo flexível de produção. Isso. Então, já nesse momento, comparando com a primeira e a segunda onda, o que você já tem, por exemplo, em relação ao trabalho? O setor produtivo, ele começa a exigir o quê? Maior qualificação do trabalhador. Só que nessa terceira revolução, além de maior qualificação, passa a exigir o que também do trabalhador? Que ele participe de todo o processo produtivo. Lá atrás, não havia preocupação de quando o produto chegasse ao mercado, como ele seria aceito pelo consumidor. Não tinha essa preocupação. Produzia-se em larga escala. Aí você lembrou agora. Lembrou agora o que o seu professor disse. Produção em massa para um consumo de massa. Lembraram? É isso aí. Só que na terceira Revolução Industrial, o que acontece? Você tem uma mudança top de linha. Ou seja, a indústria, ela passa a esperar o mercado. Ou seja, é o mercado de consumo que vai determinar em que momento, a quantidade que a indústria vai produzir. Então, a partir desse ponto, você tem também o trabalhador, peraí, se a indústria, ela hoje, está atendendo às variações do mercado, por exemplo, então por que o trabalhador não acompanhar tudo isso, todas essas mudanças? Então, os operários passaram a participar de todo o processo produtivo da empresa ou da indústria onde estavam trabalhando. E hoje, mudou muita coisa? Não mudou muita coisa, mas algumas habilidades que antes não eram valorizadas. Que habilidades, Ricardinho? Vamos lá, você é proativo? Proatividade vale ouro hoje, no mercado de trabalho. Você sabe trabalhar em equipe? Também, vale ouro. Você é uma pessoa criativa? Também vale ouro. E liderança? Você sabe trabalhar em equipe? Sabe liderar? Tá vendo? Até mais do que o seu currículo, de onde você tenha se formado, essas habilidades hoje contam muito. Contam muito. E é uma das principais características da Revolução Industrial que a gente está vivendo agora. Que característica é essa que você está falando? Por exemplo, vocês que estão assistindo isso aqui, deve estar se perguntando, deve estar pensando assim, por que eu tenho que fazer vestibular? Por que eu tenho que
fazer faculdade X, Y ou Z? Por que eu não posso ser um influenciador digital? Por que eu não posso ser uma blogueira? Eu posso ganhar muito mais dinheiro do que, por exemplo, quem é médico, quem é um advogado. Você está errado ao pensar assim? Não, não está errado. E é justamente isso que a gente vai falar aqui agora. Além, é claro, dela, da inteligência artificial. Porque ela veio e ela está no processo evolutivo de melhorar a nossa vida, claro. Mas em todo o processo de inovação tecnológica, o que acaba acontecendo? Como nas 3 revoluções anteriores, na atual, algumas profissões tendem a quê? A desaparecer, a perder a sua relevância, a sua funcionalidade. Então, por exemplo, lá na 3ª Revolução Industrial, né, o trabalhador começou a ser substituído pelos robôs, pela automação industrial. Né? E hoje, e o agora? Pela inteligência artificial. E amanhã? Também. Então, é claro que se não nos adaptarmos a essa nova tecnologia que a gente chama de inteligência artificial, ao Big Data, à programação, entre outras, mano, a tendência é que de fato a gente fique de fora. A gente hoje em dia está com dificuldade cada vez maior de conseguir oportunidades no emprego formal, de carteira assinada, por exemplo, que garanta seus direitos, né? E hoje a palavra de ordem é o empreendedorismo, ou até mesmo de você colocar suas ideias e projetos pessoais para serem executados e se transformarem num grande negócio. Mas é muito difícil. Não vai nessa onda que é fácil, não, porque não é fácil empreender. Não é fácil transformar uma boa ideia num grande negócio. Mas, Ricardinho, quais profissões, meu velho, você acha que podem desaparecer? Vambora, vamos lá. Algumas que não exijam tanta capacitação assim do trabalhador, ok? Então vamos lá. O bancário, né? O banqueiro não, o banqueiro é rico. Bancário é aquele que fica ali na agência bancária, né? Recebendo você, te atendendo, etc. Se já não desapareceu em muitos países. Vamos lá. Motoristas, hein? Oh, para, meu filho. Aqui, ó, a automação, ou seja, né, os carros estão, não automação, eu falei errado, mas os carros estão, né, cada vez mais autônomos. É isso mesmo, autônomos, autonomia, cara. O Elon Musk, né, com a Tesla, realizando testes, isso já tem 2, 3 anos atrás, com carros que não precisam do motorista, cara. Carros programados para chegar até onde o dono do carro precisa chegar, o passageiro precisa chegar. Na China, já tem aplicativos, né, como, por exemplo, você tá aqui, o Uber, o I99, por exemplo, e que não tem, chega lá na porta do cara que contratou, né, a carona e não tem mais o motorista. Ele vai sentadinho no banco de trás e o carro vai levando sem motorista, sem nada. Que isso, Ricardinho? Motoristas. Não só de aplicativos, de ônibus, não, mas, por exemplo, no agronegócio, né? Então você tem hoje equipamentos do agronegócio que são monitorados por satélite. Não precisa mais de ninguém operar ceifadeira, colheitadeiras mecânicas gigantes, não, né? Verdadeiras espaçonaves. Tudo isso é feito à distância, tudo isso é feito pelo sensoriamento remoto, que é outra tecnologia importante, né? Quer ver outras profissões, ó, né? Cobradores, né, também está desaparecendo, né? O Brasil que ainda tem essa categoria ainda muito presente, né, no transporte público do país. A atendente de supermercado, né? Você tem caixa de supermercado. Isso eu estou falando de profissões que não exijam tanta capacitação técnica assim, tá? Mas daqui a pouco a gente vai falar, ó, de outras profissões, isso é polêmico, hein? De outras profissões que sim podem desaparecer. Quais? Isso se caso não se adaptarem a essas inovações. Por exemplo, o advogado. Eu vou apanhar. Depois dessa que eu falei aqui, né, eu vou apanhar pra caramba. Professores. Sério? Sério. Professores. Olha o ensino à distância aí, cara. Olha aí. Tem mais? Tem muito mais. Engenheiros podem desaparecer. Projetos, contadores podem desaparecer. Gestores de empresas também podem desaparecer. E por aí vai, cara. É uma centena de profissões que poderão desaparecer com o tempo, né? E quando eu falo com o tempo, eu tô falando de uma década, rapaziada. Só que, ao invés de você ficar aí com medo, meu senhor, o que eu faço agora? O que você tem que fazer? Primeiro, se descobrir. É sério. Você olha no espelho, veja que tipo de habilidade que você tem para você poder, por exemplo, aprimorar essa habilidade que você tem. Eu sei desenhar. E daí? Você pode se transformar num designer de sucesso,
um designer gráfico, não é não? Então, o importante primeiro é se conhecer. Pô, o que eu gosto de fazer? E não ir na pressão, né, externa ou mesmo dentro de casa, de que você tem que ser isso porque é aquele fulano da família. Pô, entendeu? Calma. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, descobrir. Segundo, estar antenado, estar ligado, mano, sobre quais são as profissões que hoje, né, o mercado de trabalho estão buscando. É o programador. Hoje, cara, né, tá sendo aí contratado a peso de ouro. Desenvolvedores, né? Quem tem muita facilidade de falar em público, que tem uma oratória legal, né? Olha aí, tá vendo? Outras habilidades que muitos não dão a atenção que devem dar. Beleza, galera? Então, sem medo dessa de inteligência artificial, que ela veio para nos ajudar. É ficar atento. Tranquilo? Abraço. Até a próxima.